Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Idade Não é Documento. Eu sou Jéssica Tarantino, jornalista, e tenho muito mais que 30 anos. E vocês já sabem quem eu sou, né? Mireia Borges, uma comunicadora digital 60 mais. Por quê? Porque eu tenho muito mais que 60 anos. E hoje, Mireia, vamos começar agradecendo o apoio das pessoas que estão aqui conosco todos os episódios, desde o episódio número 1 desta segunda temporada, que tá incrível, repleta de convidados muito especiais, incluindo hoje. Hoje vocês vão ver, vocês vão amar. Que temos uma convidada muito especial. Então, nós já vamos começar com esse cenário, essa decoração, porque esse podcast ele sempre fala sobre o tempo. Né? Fala sobre o tempo e hoje o nosso assunto é feminilidade, sexualidade e empoderamento feminino. Nada melhor do que peônias para contextualizar todos os objetos que vocês veem aqui. A ampulheta, o bookbox, o colar de mesa, o vaso, as flores, tem os objetos de fundo também. Todos eles são da Trevisan Concept no projeto Irmãs ao Decor. Em menos de 24 horas, transformam a sua casa, um ambiente ou até mesmo o seu espaço comercial com apenas itens de decoração. Então aproveita e segue lá, @TrevisanConcept e chama elas para fazer um orçamento. No site também tem muitas novidades e dá para aproveitar o cupom Primeira Compra para fazer a primeira compra desses objetos lindos. Muito bem. E nós temos mais apoiadores, né? Que é, olha só, hoje esse óculos vocês não tinham visto, né? Esse óculos é lindo, está combinando com o meu jeans, que é da Centerótica Lau, né? A Lau Centerótica é uma dos nossos parceiros aqui desse podcast Idade Não é Documento. E temos também que a Bevita. A Bevita é uma empresa que tem cuidadores, fonoaudiólogos, nutricionistas. Então, assim, você está em casa, deu algum problema, não é só para pessoas de idade, viu, gente? Pessoas normais, assim, que estão normais, caminhando por aí, pum! Aconteceu alguma coisa. Estou sozinha. O que eu faço? Não tem ninguém para me ajudar, não sei o quê. A Bevita, liga para a Bevita, que a Bevita consegue alguém, fica monitorando, você está bem atendido. Bevita é ótima, ela preza pela saúde. E temos também, esse aí eu adoro, né? Vou pegar um tinto hoje. A Castellamare, que é uma das nossas apoiadoras há muito tempo, é uma vinícola de Farroupilha, é Vinícola São João, com o nome de Castellamare. Tem vários vinhos que eu já mostrei para vocês, e espumantes, né? E esse aqui é um Cabernet Sauvignon do 2022. Deve ser uma delícia. Mireia, e depois de todos esses recados, todos esses apoios maravilhosos, que a gente agradece por estarem aqui conosco em todos esses episódios, principalmente nesta segunda temporada, hoje a gente tem um assunto bem polêmico, gente. E eu espero, viu, senhor YouTube, senhor Instagram, que vocês não nos podem, viu? Porque a gente é autêntica e precisa ser autêntica para essas pessoas maduras que estão por aí no mundo, que nós somos a maior parte, né? Principalmente no Brasil. Hoje é censura zero, então. Hoje é censura zero, tá, gente? Por favor. E a gente vai apresentar a nossa convidada especialista maravilhosa, Laura Maier da Silva, que eu sempre chamava ela de Meier, mas é Maier da Silva. Laura, ela é psicóloga, psicanalista, psicoterapeuta e terapeuta sexual. Uau, é o nosso assunto. Muito bem-vinda, Laura. Bem-vinda, Laura, que prazer. Muito obrigada pelo acolhimento de vocês, esse convite tão gostoso para poder participar. E eu também tenho 60 a mais. Uau, mais uma da bancada 60 a mais para falar para vocês, maduras. Muito bom. Laura, a gente começando a falar, né, sobre psicologia, sobre comportamento, sobre sexualidade, já são questões bem polêmicas, bem pessoais e que também podem ser bem genéricas, né? O que eu quero saber mais, assim, pra gente começar a contextualizar, é sobre como que na tua vida tu foi pra esse lado. Vamos começar a falar de ti pra depois a gente entrar no assunto pra a gente ir com calma, né? Olha, muito cedo eu já me interessei pelo assunto. Quando eu era adolescente, tinha
não sei se ela era assistente social nos Estados Unidos, e ela escrevia e falava na rádio. Ela era uma senhora, assim, que tinha, naquela época, assim, olha, isso já vai nos anos 70. Uau. Ela já tinha os seus 60 e poucos anos, e ela falava sobre sexo abertamente, assim, mas era de noite, né? Ah, sim. Então, assim, mas assim, em Nova York, ela falava, né? Então, assim, eu já me interessei pelo assunto, achava bacana aquilo. Depois ela lançou livro, eu comprei o livro. Depois eu fui estudar psicologia. E a psicologia, né? Basicamente, Freud foi quem falou sobre a sexualidade desde que a gente nasce, né? Isso vai sendo desenvolvido. Então, assim, eu adorava o assunto. Daí eu fui trabalhar na Santa Casa. E fui convidada na Santa Casa para trabalhar na andrologia e urologia, né? Então, assim, fui daí, então, me especializar nessa área e comecei a trabalhar, então, naquela época. Porque quando a gente fala, assim... É interessante, né? Existem muitas crenças, né? Dependendo da criação, dependendo da geração. Muitas crenças sobre sexualidade, né? Ainda é um assunto tabu. Mesmo a gente tendo... Google, YouTube, Instagram, ainda existe uma censura, né? Pode ser a palavra. E isso, algumas pessoas têm, outras não, né, Mireia? Eu sou um pouco sem censura, tá, gente? E aí, a gente trazendo esse assunto em pauta, assim, qual que é a principal crença que as pessoas têm em relação à sexualidade? Olha, eu vou colocar uma coisa, assim, bem atual, assim. Como... os jovens acham que as pessoas 60 a mais não fazem sexo. Ah, sim. Isso é um tabu, né? Então, assim, os meus pais não fazem sexo, que dirá os meus avós, Sim. né? Então, assim, como o mundo está diferente, como a gente tem que poder ajudar esses jovens a se darem conta que o sexo é para todos, né? Eu acho que isso também se deve pela... a falta de educação sexual nas escolas, tu não acha? Acho que sim. Mas, assim, quem é que vai dar educação sexual na escola? Tem que preparar as pessoas para darem educação sexual na escola, né? Eu, quando era novinha, estava no colégio, eu tinha aula de biologia e eles falavam sobre sexo. Sim, eu também. Né? Então, assim, mas depois foi proibido. Foi. Não se falava mais e hoje não se fala. Sim, hoje não se fala nada, né? Não, e até nas faculdades de medicina, os médicos, os estudantes de medicina não têm aula. Hoje é que está começando a se dar aulas daí já depois que termina a faculdade, né? Nos pós-graduações, assim, mas na faculdade eles não têm aula de sexualidade. Pois é, que no caso, tu também é 60 a mais, na nossa geração, né? Eu acho que na geração dos anos 70, a gente falava bastante de sexo, né? Era muito mais aberto. E aí depois foi fechando. Então parece assim que se tornou um tabu, né? Não falar, não pode falar. É um horror. E eu acho assim que tem escolas e tem lugares que vão falar de sexo, mas eles escancaram de um jeito que não há necessidade. Que fica né? vulgar, Fica né? vulgar. Existe uma linha, né? Fica vulgar. Então tem que cuidar isso também nas escolas. Claro. Né? Porque ainda mais adolescente. Né? Porque adolescente acha que pode tudo e sexo, oba, não sei o quê, sai a transar com todo mundo aí, e não é bem assim, né? Porque tem que ter responsabilidade. Sexo é responsabilidade de todos, né? Mas depois que tu já é mais adulta, que tu já sabe muita coisa, tu não precisa, né? Quer dizer, tem que ter responsabilidade também, né? Porque os 60 a mais também tem um descuido muito grande. Muito grande. É muito alto o nível de doenças sexualmente transmissíveis na faixa etária de mais idade. Porque não querem colocar preservativo, não querem, acham que não precisam. Sim, porque acho que daí já não tem mais aquele... O pique ou o giro. Mas é diferente, né? Porque ele pode transar com uma, com outra, ou ela com outro. Não com é outro, nada diferente, é tudo igual. É tudo igual, né? Claro. E de fato, eu escuto... Mas voltando ao que tu estava falando antes dos jovens, às vezes eu vou falar em casa, assim, no meio das filhas, vou falar um troço. Ai, mãe, não fala isso, a gente não precisa saber. Pois mas por que não? Exatamente, elas que precisam saber, né? E não querem saber. E aí eu digo, por que vocês acham que a gente não transa mais?
Só porque a gente tem mais idade? É, acham que não. Acham que não Engraçado, transa. né? Por que será que acontece isso? Porque é comum isso. E outra questão também que a Mireia já me trouxe, assim, nos bastidores, né, que eu vou trazer, também é a questão da sexualidade até enquanto produtos, né? Ah, sim. Para mulheres mais velhas. Por exemplo, uma camisola, uma lingerie. Isso também existe uma censura, um tabu. Né? Também não tem um mercado vasto. Sim, tu não encontra uma camisola mais sensual, assim. Para uma mulher mais velha, eles te botam aquelas coisas de malha. Eu fico indignada. Quando tu começasse a falar de produtos, eu pensei imediatamente, hoje em dia tem produtos que até quando o paciente vem, né, para a gente poder ajudar a melhorar a sua sexualidade, de vibrador, de pênis, de borracha, essas coisas assim, esses brinquedinhos, né? Que o casal pode, ou a pessoa sozinha pode utilizar. Então, assim, né? Isso também, acham isso é um tabu, né? Sim. Como se... Ou assim, pessoas mais velhas, uma palavra inadequado, né? Que pode ser inadequado, mas não. E existe também, eu vi também um estudo, acho que eu vi alguma coisa no Instagram, não vou saber a fonte agora, tá? Mas que também, durante a pandemia, como mulheres ficaram muito sozinhas, sendo solteiras ou sendo casadas, acabou existindo uma descoberta muito maior por si e aumentou o consumo de produtos. Claro. De produtos de uso individual, né? Porque eu sou mais discreta para falar. De produtos de uso individual. E essa pesquisa diz que foi assim, 75%, 80% das mulheres que se descobriram durante a pandemia, né? E isso é um bom número, né? Isso é maravilhoso. As pessoas têm que poder se permitir brincar, se divertir, porque sexo é diversão, né? É o brinquedo dos prazer, adultos. né? É prazer, Sim. né? É o nosso brinquedinho, né? Ontem até a gente estava conversando, eu e meu marido, porque ele disse assim, essas mulheres hoje em dia não querem mais casar. Eu digo, mas é claro, eu disse para ele. As mulheres, depois de uma certa idade, não querem mais saber de casamento. Diz ele, porque elas dizem que não querem mais lavar cueca de homem. Eu digo assim, gente, não é cueca de homem, isso é uma expressão. Eu digo, é assim, o homem começa assim, traz um café, qual é a hora da janta? Qual é, não sei o quê? É um porre, tu tá fazendo uma coisa, tu tem que estar... vou fazer a janta. Eu tô com fome, por que não vai lá e faz uma coisa para comer? Não, a gente tem que levantar e fazer uma coisa para comer. Então, as mulheres não querem mais isso. As mulheres querem a sua independência, ler seu romance, ver seu filme, sem estar interferência daquela... Eles dizem assim, mas aí como é que fica com o sexo, né? Eu digo, bom, ou ela tem um namorado de vez em quando, ou ela compra esses... brinquedinhos, né? Eu gosto de dizer outra coisa, mas brinquedinhos. E se diverte com aquilo. Pronto, deu, acabou. Eu acho, não é? Sim, é bem isso, né? Claro. E Laura, tu percebe uma mudança também de gerações mesmo nos relacionamentos. Por exemplo, né? 60 mais, existia uma cultura de casar, ter filhos, família. Hoje a gente hoje eu tô falando pela minha geração, né? Hoje a gente eu vi um termo também que chama o fast food das relações, né? Que pega, o takeaway, pega, não gostei, troca, pega, não gostei, troca. Existe essa banalização, né, dos relacionamentos e isso traz muitas mudanças sexuais também, seja de autoestima, de afirmação, de segurança ou insegurança, né? A gente tem uma mudança bem significativa, eu acho, entre as gerações, né? Tem, na verdade, de tudo. Tem aqueles que não querem casar, tem aqueles que querem casar, querem fazer família, querem ter filhos. Isso ainda existe e bem forte, né? Então, assim, acho que saiu aquela pressão de que tem que casar, tem que ter filhos. Então, acho que isso que é aquela libertador. Obrigação, né? Não tem que nada. Se eu quiser ter filho, vou ter filho. Se eu não quiser, tá tudo certo também não querer ter filhos. Então, assim, acho que isso que tem que ser respeitado, né? O que a pessoa realmente quer. E se permitir não querer. Mas como a Jéssica falou, eu acho que eu entendi, não sei se eu entendi direito, que a Jéssica falou mais assim, que experimenta aqui, não gostou, vai para outro, não gostou. De banalizar as relações. Banalizar. Tu não acha que está muito banalizado isso? Sim, por isso que eu falei que tem de tudo. Sim, tem também a turma que banaliza. Tem, assim, uma grande fartura, não é uma palavra feia de dizer assim, mas tem muita mulher bonita e os homens querem aproveitar todas.
Eles não querem se comprometer com uma, eles querem ficar com uma, com a outra, com a outra. Quanto mais mulher eles puderem ficar, melhor. Então, é banal isso. Isso né? é banal, É fútil, é. Porque não fica com aquele relacionamento, aquela troca de afeto, aquela troca de romance, né? Eu acho que tá tudo muito permissivo. Demais, né? Demais. Eu acho que tá tudo muito permissivo. Uhum. E outra coisa também que eu acho que afeta bastante nas relações, acho que isso serve para várias gerações, inclusive, a mulher enquanto independente, financeiramente, né? A mulher, então, hoje ela já não tem uma dependência do homem, eu acho que isso também pode prejudicar numa relação, né? Porque é a masculinidade da mulher, né? Então, o homem, ele não é um papel de instintivo. Não sei, eu tô falando aqui, tu vai me corrigindo, tá? Se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas tem um papel instinto. O homem e a mulher. Não tô falando sobre machismo nem feminismo, Sim. nem sobre força e vulnerabilidade. Estou falando sobre instinto homem, instinto mulher, né? E eu acho que isso também é afetado hoje bastante nas relações pela masculinidade, pelo protagonismo e pela independência que a mulher tá tendo. Isso pode, sim, afetar nas relações, inclusive sexuais. Acho que sim, Jéssica, mas assim, eu vejo isso como uma cultura ainda muito machista, né? Porque assim, é natural hoje que homens e mulheres trabalhem e tenham dinheiro para sustentar ou sustentar a família, né? Então assim, não tem mais assim, se o homem não ganha tanto quanto a mulher, tá tudo certo. Né? Não tem problema nenhum. Mas um cara que é machista não aceita. Não aceita, não aceita. Essa que é a questão. Então, assim, eu vejo muitos jovens, que em geral são mais os jovens que têm uma cabeça mais aberta, que o papel, não existe papel homem, papel mulher, eles fazem tudo, o homem e a mulher fazem de tudo. Se eu tenho mais facilidade para fazer determinada coisa, eu vou fazer. Mas, assim, não tem... Isso é para homem, isso é para mulher, como antigamente tinha, né? Ah, sim. Então, eu falei antes, né, que o homem, as mulheres mais velhas, não, para. Então, se ela tem oportunidade de trabalhar num local onde ela ganhe muito mais, que ótimo, né? Que bom, né? Que ótimo, daí ela pode pagar mais coisas. Mas ainda é muito complicado para o homem. Se ele, muito complicado. se ele acaba se sentindo diminuído, inferior, se sente inferior a ela, isso atrapalha a relação sexual? Sim, claro. E no teu consultório chega muitos problemas problemas assim no casamento, de relações sexual no casamento, que não dá, que quer separar porque não é legal com ela não sabe isso, ou ele não sabe aquilo, ele não isso. Isso tem muito. Acontece muito, Mireia. Às vezes porque o relacionamento não tá bom e isso acaba afetando a vida sexual. Sim, claro. Às vezes porque tem um problema sexual e acaba afetando o relacionamento. Tem as duas questões, assim, que podem acontecer, né? E isso tem muita gente que procura ajuda, ou geralmente é mais a mulher, ou é os dois, ou é mais o homem? Olha, acho que tem pouca gente que procura para a quantidade de problema que a gente olha que existe por aí. Isso é verdade. É verdade, né? Que deveriam procurar mais ajuda, né? Né? Deveriam mais, né? E eu acho que também hoje em dia tem que ter mais diálogo, né? Eu acho que os casais, os mais jovens, eles não... Eu tô falando mais jovens porque eu tenho mais idade, mas assim, eu vejo que os casais mais jovens não conversam. Ah, não deu? Tá, tchau, vamos pro lado, tchau, 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 não dá mais, a gente não pode mais. Mas falta conversa no relacionamento, eu não gosto de fazer isso. Mas, Mireia, eu acho que isso não é uma questão de idade. Porque muitos casais mais velhos também não falam. Então acho que eu sou errada, então. Não é que tu é errada. É que tu tem a sorte de ter um marido que gosta de conversar. Porque, assim, um relacionamento tem que ser baseado no diálogo. Não tem como eu me relacionar com alguém se eu não conversar. Sim, porque tu tem que dizer, eu gosto, eu não gosto, não diz isso, não diz aquilo, claro. não faz isso, faz aquilo. Então, é mais uma questão, assim, de personalidade, de cultura, onde aquela pessoa está inserida, que ela tem mais facilidade de falar ou menos facilidade. Homens e mulheres, não é só um problema masculino, as mulheres também são assim, também têm dificuldade de falar o que sentem, o que querem, o que não querem. É, porque as mulheres diziam, eu não sei com os homens, né, que entre eles adoram falar das mulheres, né? Sim. Ah, aquela lá. Os outros, é sempre os outros. É sempre os outros. Mas as mulheres numa roda
depende, a mulher, geralmente o grupinho delas, elas não falam. Uhum. Não falam, né? Eu acho bárbaro quando falam. E é uma beleza A gente dá de ver. risada. Eu acho uma beleza isso, né? Uhum. Essa troca, essa liberdade, né? De não ficar se preocupando com o que vai falar. É porque elas se preocupam, né? A mulher é mais fechada nisso, né? Não, mas os homens também são. Eles Tu falam acha? muito da boca pra fora. Eles contam muita piadinha e ficam gozando dos outros, mas assim, as dificuldades que eles têm, eles não falam. Não, ninguém fica falando sobre Não. vulnerabilidade assim pros amigos, eu E acho. mentem muito também. Porque eu fiz mentem. isso, fiz aquilo. Nossa, o homem mente muito. É. Laura, e a gente pegando essa questão também do sexo, né? Que sexo é prazer. Foi o que a gente começou a falando, né? A falar. Existem muitas pessoas que têm como crença o não merecimento do prazer. Porque isso também, existe pessoas que dizem, mas eu não gosto de sexo. Tem a ver com merecimento, o sexo também? Eu acho que tem sim a ver com merecimento, né? Quando eu penso assim, eu mereço ser feliz, eu mereço ter prazer, eu gosto, eu quero, eu me permito ter prazer. E tem pessoas que são muito reprimidas, que tiveram uma educação, né, que fez com que elas ficassem reprimidas ou passaram por traumas, abuso. Isso tudo contribui para dificultar a pessoa. E às vezes a pessoa é abusada e ela acha que ela tem culpa por ter sido abusada, né? Então, assim, ela não se permite daí ter prazer. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer, né? Com certeza. E falando nisso, assim, o que tu me diz sobre a monogamia? E poligamia? Que sentido, assim? No casamento? Eu acho que hoje em dia... E até fora do casamento, porque hoje em dia eu não caso mais, né? Então... Na verdade, os antropólogos falam que a gente não nasceu para ser monogâmica, né? É verdade. Começou, olha... Mas assim, é verdade. que para a gente viver em sociedade, não tem como a gente ficar assim, né, com essa liberdade toda, né? Se bem assim que os árabes, eles podem ter um monte de mulheres, né? Mas assim, eles respeitam, é outra cultura. É outra. Então, assim, tudo depende da cultura também. Que hoje em dia a gente tem aqueles poliamor. Dois homens, uma mulher, 3 mulheres, 2 homens que vivem juntos. Isso existe hoje em dia. Existe. Né? Então, assim, tem certo e errado? Não tem certo e errado. Cada um faz aquilo que acha que está certo, né? Não, é que eu sempre fui a favor da poligamia, né? Mas a poligamia para mim, a pessoa, é para o homem, não para mim. Pois é, por quê, né? Porque não sei, mas é uma coisa que eu sempre sempre tive isso na minha cabeça. Eu sempre acho que o homem... eu acho que eu fui criada no meio de homem, né? Por isso, de muitos homens, porque era irmãos, primos, né? E era eu de mulher só. E os amigos da rua que tinha. E eu sempre achava, assim, que os homens, parece que eles têm necessidade, às vezes, com a mulher é mais... Não sei, tá? Tu me disse se tá errado ou não. Com a mulher é aquela coisa... Tem o romance, tem o amar, tem o não amar, né? Tem aquela coisa de ficar, assim, tá. Mas o homem, se vai fazer sexo com outra mulher, eu acho que é mais a sua necessidade de macho do que outra coisa. Então, envolvimento emocional. O envolvimento emocional. Porque isso é bem coisa de homem, né? Eu me lembro dos meus irmãos, era um pavor, né? Mas, Mireia, isso eram outros tempos. Eram outros tempos. Porque hoje em dia é diferente. As meninas são criadas num outro ambiente, elas têm outros modelos. Não é mais aquele modelo, o homem pode tudo, a mulher não pode nada. Não, mas eu não acho que eu não posso nada. Não, eu acho que eu particularmente... Não tenho interesse. Tudo bem, mas porque tu fosse educada numa outra época. Que talvez, se tu tivesse sido criada nessa época de hoje, onde tudo pode, talvez tu tivesse outra forma de pensar, de te permitir também te relacionar só sexualmente com outro homem. Só sexo. Porque eu acho, assim... Gente, vocês me desculpem, tá? Mas é que eu fui criada num colégio de freira. Viu? E aquelas freiras, coitada, o hábito, aquelas coisas que elas usavam aqui, eu não sei o nome, tá? Eu digo coisa. Elas deviam estar assim, ó, em pé, os cabelos, porque eu fazia cada coisa. Polêmica. Meu Deus.
muito polêmica. Polêmica, sempre polêmica. Mas fui criada num colégio de freira, né? Claro, Porque por era só isso. os guris e os meus primos, e eu era a única mulher. Fui colocada num colégio de freira para ser dona de casa. Ah. E, logicamente, que eu fui expulsa da escola, do colégio de freira. Óbvio. E fui para um colégio, na época, era muito bom, que era estadual, mas era um colégio naquela época, os estaduais eram ótimos. Mas eu fugia pelo muro, fugia... Moderna. Moderna. Pois é, Mireia, mas tu vê assim, tu ainda tem provavelmente marcas daquela época, a coisa romântica, né? Sim. Hoje em dia não é tanto assim. Tem gente, tem mulheres que são românticas, mas tem outras que são muito práticas. Elas estão com vontade de fazer sexo, elas vão numa festa, elas escolhem alguém escolhe elas, se escolhem e vão transar e tá tudo bem, tá tudo certo. É uma trança só. Então, assim, hoje em dia é assim também. É. Né? A cultura diferente que eu fui criada. Os tempos são Os outros. tempos são outros, né? Laura, e em relação a crenças, em relação ao sexo, quais são os principais impedimentos ou as principais questões que as mulheres têm negativamente em relação ao sexo? Negativamente, tu diz assim, com relação à própria relação sexual, É. assim, o que mais aparece é a dificuldade de ter prazer no sexo, gozar no sexo. Né? Uhum. Então, Ter assim, orgasmos. de ter orgasmos. Então, assim, a mulher é muito crítica. Ela fica, assim, ela se acha daqui a pouco feia, tô com celulite, tô com isso, tô com aquilo. Daí ela não se solta, ela não fica à vontade. E isso dificulta a mulher de poder realmente gozar, né? Uhum. Tá preocupada com alguma coisa. Qualquer pessoa que se preocupe com alguma coisa não vai conseguir relaxar e gozar. Então, assim, é o que mais aparece, é a dificuldade de gozar. Seria assim. Pois é, né? Uhum. Eu tenho escutado muito sobre isso. Que estranho, né? É porque é também confiança, tem que relaxar, tem N fatores, né? Autoestima, né? Exato. Autoconhecimento, né? Autoconhecimento. E a a gente autoestima é muito... É. Se eu Isso me amo, eu não tô interfere. preocupada se eu É. tô com um pouquinho mais de peso, menos peso, né? A gente não tem que se preocupar com o corpo da gente, a gente tem que se entregar mulher, na é. relação e realmente estar ali participando e não ficar de espectadora, né? Porque se tu fica de espectadora preocupada com o teu desempenho, isso dificulta de tu poder, né, realmente estar ali de corpo e alma. E agora eu vou ser bem ousada. Olha só, que milagre! E uma mulher que consegue ter orgasmos frequentemente, tem mais produtividade, mais cognição, mais humor, mais autoestima, isso muda no todo da mulher? Com certeza que muda. Ela até acorda de manhã cantando. Claro, porque sexo é importante, né? Para ter uma vida saudável, a OMS prega que a gente também tem que ter uma vida sexual. Né? Então, assim, a gente tem que poder aproveitar. E não necessariamente com alguém. A gente com a gente mesmo, né? Já é muito gratificante. Porque dizem também que... Dizem não, a gente sabe disso. Quer dizer, pelo menos eu sei, né? que a gente, quando goza, tem o seu orgasmo, né? A gente libera uma endorfina, eu Claro. acho, né? Então aquilo ali a gente dorme melhor, a gente acorda melhor. A pele fica mais bonita. A pele eu não sei, né? Mas a gente acorda melhor, passa o dia melhor, tem mais... Assim, mas tem que ter autoestima. Uhum. Claro que sim. Então, eu vejo as mulheres de mais idade que elas acham assim, 60 a mais. Eu, no caso, tenho 67. Assim, não, já dei tudo de mim. E tem muitas, né? Já dei tudo de mim, agora vou lá, tenho meus netos, vou lá fazer o crochêzinho, cuidar dos meus netos, fazer bolinho, fazer não sei o quê. Vou pintar, vou fazer crochê, já falei. Como é que E aquela acaba coisa... ficando mais triste, Aquela coisa, acaba tendo bordar, depressão. começa a ficar mais triste, depressão, porque acha que a vida terminou. Então ela não se arruma, ela tem aquela roupa há não sei quantos anos, né? E é uma coisa que a mulher pode... Não tem dinheiro, minha filha, tem a Voluntários da Pátria, que tem lojas baratérrimas ali. Tu compra uma leg, eu compro uma saia, eu compro não sei o quê. Uma roupa nova para uma mulher faz muito bem. Um batonzinho na Panvel, sem propaganda, viu? Mas um batonzinho na Panvel, ou sei lá onde, lá na outra farmácia, baratinho, sabe? Levanta a autoestima da mulher. Levantando essa autoestima, dá vontade de transar, dá vontade de ver o outro diferente.
não acha? E o outro também de te ver diferente, te ver né? diferente. Eu fiquei pensando, teu marido deve te adorar, né? Porque assim, toda bonitona. Mas é mesmo, tu tem uma pele linda, tu é toda bonita, toda de jeans, de correntes. Claro, e é isso, é teu astral que faz provavelmente teu marido se interessar por ti. Acho E não que sim, por aquela sei. pessoa Faz que vai, 46 vai anos já. minguando. Justamente por isso, se tem 46 anos, é De porque ele tá casado satisfeito contigo, né? E o sexo tem relação com a admiração, né? Com Acho que certeza, tem, né? total. Tem, né? Com certeza. Porque assim, tem pessoas que falam que sexo é química. Mas sexo também pode ser afinidade, companheirismo, amizade. sim. Não necessariamente química. Só química. Só química, não. Né? Mas também química, né? Sim. Química tem Porque que ter. tem que rolar uma coisa assim, que tu tem que sentir pelo outro alguma coisa, senão fica difícil também, né? Sim. E agora, o que tu me diz da gente quando entra? Quer dizer, eu já passei até, mas quando tem as mulheres assim de 50 a mais, né? 40 e mais, que tu também não está na época, que entra no climatério, o sexo muda, a mulher muda, tudo muda. E eu acho que é um baque para essa mulher, né? Eu não sei, eu não tive isso, mas é um baque, né? Sabe que isso tudo depende de como é que essa mulher viveu desde sempre a sua sexualidade. Ah, É, porque se a mulher passou por todas as fases de menstruar, de ter filhos, de se relacionar sexualmente, e se sempre foi prazeroso e foi bem, ela vai passar tranquilamente por essa fase do climatério, menopausa depois. Tudo depende de como foi. É porque eu vejo assim, agora está muito na moda falar sobre climatério, menopausa, é assim, muita gente falando, né? No Instagram, então a gente vê horrores. E tem muita gente doutora nessa, né? E eu vejo assim que pessoas falam de umas coisas assim, mas eu não tive nada disso, sabe? Não, mas é que tem pessoas que realmente têm alteração Só hormonal calorão. muito forte. Só calorão, isso eu tenho. Mas assim, algumas mais e outras menos. Mas a forma de lidar com a questão toda é que, isso que eu estava falando, que depende de como sempre foi a vida sexual dessa mulher. E tu acha que a mulher sente muito quando, e o homem sente muito quando a sua parceira para de menstruar, entrou na menopausa, então não é mais, não sabe? Elas botam na cabeça que o homem então não quer mais ela porque ela parou, não mais procria, não nada, então ela não serve para nada. Tem muito isso? Não serve pra nada, Mireia, que horrível dizer isso. Não, mas as mulheres parecem que são inculcadas como as porque não coisas. tem nada a ver o fato de parar de ovular e de isso eu parar acho de também, né? menstruar. Mas o prazer não muda. Muda. Não, Muda. o prazer Eu acho que muda. fica um pouco. melhor. É porque é diferente. Sim. É diferente o prazer de quando eu era mais... Eu sinto a diferença do prazer quando eu tinha 30 anos e agora. Eu sinto que o prazer é diferente. Não, claro que muda, mas assim, não muda no sentido de tu deixar de ter prazer. Sim, claro né? que não. Não é o fato de tu não menstruar mais que vai te dificultar de ter o teu prazer. Muito antes, pelo contrário, algumas mulheres se sentem livres e mais à vontade. É uma maravilha. Que não tem mais medo de engravidar, que não menstrua mais. É uma maravilha, como tu dissesse. Então, assim, tudo depende da cabeça de cada uma. De como é que ela encara aquilo. Então, assim, o fato de não menstruar mais não vai alterar em absolutamente nada a relação dela com a parceria dela. Porque assim, agora falando do prazer, de fato, ele muda. Eu senti mudança, né, no meu corpo e na minha cabeça. Sim. Né? Eu gosto de uma coisa mais calma, né? Mas assim, não a la louca, que nem assim, que nem mostra nos filmes, eles entram pela porta se beijando, tirando a roupa, aquelas coisas todas. Não é mais assim, sabe? Mas eu vou te dizer uma coisa, Mireia, é porque tu também tá 46 anos com a mesma pessoa, né? Pois é, mas eu não consigo com outra. Não consegui com outra. Eu não consigo com Porque outra. não quer dizer Porque que eu gosto dele. Uma mulher de 70 anos pode se apaixonar loucamente por um homem e ter tudo isso aí também. Porque isso é paixão. De entrar pela porta. É. Isso é paixão. Isso a é paixão paixão. dura ao máximo 2 anos. Tá, mas uma mulher de 70 anos tá louca de bola, não acha? É que nem o filme aquele, Pedro o Grande. Vocês já viram? Isso, eu Não vi. Eu vi. Viu? Ela nunca teve um prazer, nunca teve um orgasmo, nunca se ficou pelada na frente do espelho, gente de Deus. E da frente do marido ali. Na frente do marido. Tinha uma relação horrível. Que horrível. Aí ela contratou um cara De programa? de programa, um garoto de programa,
E ela não conseguia ir se deitar com o cara. Ela se deitava, botava um lençol até aqui. Eu digo, meu Deus, tira esse lençol, mulher. E ela ficava, né? Eu achei bem interessante aquele filme. Muito, muito educativo. Educativo, é bem... Porque não tem nada... Como é que eu vou dizer? Nada que o YouTube, sabe, possa cortar. Nada explícito. Nada explícito. Era uma coisa legal Muito. de mostrar. É uma educação sexual para as maduras verem que o Pedro o Grande não tinha nada a ver, porque ele era o máximo para ela. Ele era grande nesse sentido. Nesse sentido. Todo mundo acha que o Pedro Grande tinha um troço desse tamanho. Ele era grande de generoso, Ele que ele era queria muito dar prazer para querido. ela. Ele tinha paciência, ele conversava. Ele dizia, mas por quê? Até que ele fez ela se despir na frente do espelho e ver como ela era. Bonita. Bonita. Sabe? Ela tinha celulite, ela tinha barriga, porque teve filho, ela tinha tudo. Mas ela... Que todas as mulheres têm. Que todas as mulheres têm, mas a cabeça dela Mas eu não dava. acho também que essa não é uma preocupação dos homens, essa é uma preocupação É, da mulher. exato. Que eu acho que a Laura Eles não falou. reparam, não veem não tô essas nem aí coisas. pra isso. Isso Não, é uma não, preocupação de mulher. Não, né? não, nem aí pra isso, é verdade. Isso eu sei. Isso eu sei que os maridos, pelo menos o meu, fala, né, sobre isso. Mirete tem uns livros aí Tem, da vai Laura. terminar por acaso? Não vai, Tem muita mas a gente pergunta já- para falar. A gente já tá quase. Né, eu quero saber de ti, Laura, porque o homem é inculcado com a sua masculinidade, a sua ereção. Como é que um homem que é... Porque a gente vai na ginecologista toda hora. O homem teria que ir no proctologista, mas eles têm aquelas coisas, né? No procto não, no uro. Uro. No Eu urologista. sei que era É proctologista. que tu estava querendo dizer que eles teriam que fazer o exame de próstata. Por isso tu lembrou do procto. Por isso que não é urologista, viu, gente? Como é que o homem se sente quando ele é diagnosticado com câncer de próstata porque ele nunca cuidou disso? Esse homem, eu acho que ele se sente um arraso, né? Eu acho que qualquer pessoa, né, que é diagnosticado com câncer se sente um arrasado, né? Mas assim, para um homem, digamos assim, Para o homem. que valoriza muito, né, a sua sexualidade, isso pode afetar bastante. Afeta, Mas né, o relacionamento. Não, assim, a ele próprio, né? Mas afeta mais emocionalmente do que fisicamente. Porque muitas vezes, hoje em dia, cada vez mais a técnica de fazer cirurgia de próstata está mais cuidadosa para evitar a perda de ereção. Então, não quer dizer mais que a pessoa está condenada a perder a ereção, né? Então, tem que ir com calma, tem que ver qual é o caso, cada caso é um caso, tem que ver o grau. Porque tu falasse assim, um homem que tem dificuldade de ir, daí quando ele vai, tá com um câncer. Bom, então tem que ir antes disso, Tem que ir antes, né? Tem que ir sempre, que nem a gente vai desde novinha já na ginecologista, eles deveriam ir É um também tabu, no né, uro. que o homem não... Eles têm dificuldade, assim, de... Bom, eu trouxe alguns livros, tá, gente? Mas depois eu mostro esse. Eu quero mostrar para vocês esse livro aqui, Sexo no Cativeiro. Ah, meu Deus, esse livro aqui, Sexo no Cativeiro. Então, eu vou ser sequestrada, vou para um cativeiro e aí vão me, né, fazer sexo comigo. Como é que... Não dá para usar essa palavra. Tá. Bom, esse livro aqui não se trata nada a ver. Esse livro aqui, O Cativeiro e o Casamento e o Sexo no Casamento. É sobre o casamento de muitos anos. O sexo no cativeiro, o cativeiro é o casamento, né? Então, esse livro aqui é muito interessante para as mulheres maduras lerem e até as mais jovens, porque mais ou menos ele mostra como é que vai evoluindo o sexo, a sexualidade, o sexo do casal dentro de um casamento. Mas, Mireia, por que tu diz que é só para as mulheres? Os homens também têm que ler isso. Ah, bom. Gente, os homens também têm que ler, viu? Tá bom, Gisela. A psicóloga falou, ela sabe mais que eu. Que eu li, né? Mas os homens têm que ler. O teu marido tem que ler também. Ah, ele não lê essas coisas. Olha só que Muito preconceito. ele é muito espiritualizado. Eu sou... Por quê? Mas sexo é uma depravada. coisa boa, não tá nada de errado Eu com também sexo. Ó, ela falou, não, antes de eu falar dos livros, ela falou, eu sou muito depravada. Esse também é um tabu, né? De, como é que se diz? Como é que é o nome da... Fantasias. Ah, é verdade. a gente Isso tá é um falando nisso. tabu, É. né? É. Porque eu acredito que fantasias
Todo mundo Ai, tem. é ótimo ter fantasias. É. Todo mundo tem. Quem Aham. diz que não tem, mentiu. Pra si Uhum. mesmo, inclusive. Claro, com Né? certeza. Mas principalmente as mulheres, né? É. As mulheres têm mais... Porque a mulher e o homem funcionam de forma diferente. Sim. O homem é muito visual, ele É. olha para a mulher e ele se excita olhando a mulher. A gente não se excita olhando um homem. Não. A gente pode achar bonito, gostoso, enfim. Mas assim, a gente fecha os olhos e imagina. E fantasia. Não, e a gente Fantasia é o precisa- máximo. E a gente precisa sentir também muito mais do que o homem, né? O homem é exatamente o que você falou. É visual. A gente precisa de sensação, de imaginação, Exato, né? é a fantasia. Romantismo. E tem A homens... história, né? A mulher que é historinha. Tem homens que entram nas historinhas das mulheres e participam ativamente, fazem as fantasias juntos. É muito bacana essa parceria, né? Uhum. É, A pessoa tem que fazer, né? sim. Laura, tu escreveste esses 2 livros. Eu sempre mostro os livros da Laura, tá? É Sexo, Muito Prazer, Sexo, Muito Prazer 2. Eu não sei se ainda tem nas livrarias ou tem que pedir. Pois é, eu nem sei se tem ainda, porque já tá antiguinho, né, Mireia? Então vai no sebo. No sebo tem, tá, gente? Eu tenho até que escrever o 3. É. Sexo, É. muito prazer, número 3. Esses aqui eu não sei se são meus, não vai pro sebo porque eu gosto deles. Vai pra eu ler. Eu vou ler. Devolve, tá? Tipo, por que tu escrevesse esses livros? O que te deu na cabeça que tu É muito bom, viu, gente, esses livros aqui. São livretinhos que quem foi da LPM, né? Uhum. Muito bom. Os meus têm marcações aqui, tem riscos, porque quando eu falo esses assuntos, eu dou uma lidinha antes. Por que tu escreveste esses livros? O que te deu, assim, para escrever? Por quê? Porque eu acho que é importante, são livros para leigos, né? Então, assim, para poder educar as pessoas, para atualizar não, porque ele está meio desatualizado, mas naquela época que eu escrevi, não era tão falado assim, né? E hoje em Sim. dia a gente fala muito mais sobre sexo. Hoje em dia tu pega no Google, pergunta qualquer coisa, o Google responde tudo. Aham. E naquela época não tinha isso, né? Então, era para ajudar... Mas você escreveu em inform- 1960? Não, eu nasci em 60. Ah, tá. Não, eu já ia dizer, poxa, vida, tá muito desatualizado. Ai, Mireia. 2004 eu vi daqui. 2004 e 2008, acho que o outro é o Eu vi errado, 2006. 2004, eu li de longe. É. 2008, isso. 2008. Viu? Então, mais ou Então, menos. assim, eu até prometi já para mim mesma que eu tenho que fazer o número 3. Eu também acho. Mais atualizado, né? O problema é o tempo de sentar e escrever. Né? Mas eu achei Exatamente. muito interessante esses livros aqui, gente, vale a pena. Vamos no sebo, tem ali na www. Não sei qual é que é a LPM. LPM, ou Qual que então nos próprios sebos, né? Acho que na Amazon tem também. É na Amazon. Procure, então, É. Sexo, Muito Prazer. E o outro é Sexo, Muito Prazer 2. Porque a Laura, neste programa, falou que vai escrever o 3. E, ó, vamos Tá cobrar gravado. dela. Tá gravado, gente. E hoje em dia, né, Laura, a gente sabe que tudo nós precisamos nos atualizar, nos reinventar. O 3, quem sabe, não vira um e-book. Ah, né? não, com certeza. Um e-book Claro. digital que também hoje é uma Claro, tendência com certeza. no mercado, né? Uhum. Laura, nós já estamos chegando no fim. Ok. Nós já Eu estamos falo chegando no muito fim. também, né? Assim, a gente pegando um resumo do que a gente falou, né? Que sexo é admiração, confiança, autoestima, vou começar de novo, que agora que me perdi nas palavras. Diz que ela é 30 a mais. Isso que eu sou 30 a mais, me perdi. A gente pegando um resumo, então, do que a gente falou. Que sexo é autoestima, autoconhecimento, segurança, confiança no parceiro ou em si mesmo, né? Admiração. Qual que pode ser um segredo para o sucesso, para que as pessoas possam melhorar a sua relação, seja com outra pessoa ou seja consigo mesma? Eu acho que é a pessoa se permitir, né? Buscar cada vez mais situações e coisas que possam lhe provocar, dar prazer, né? Então, assim, essa permissão eu acho que é o mais importante. Porque se eu me permito, se eu me dou prazer, eu posso também me relacionar com outra pessoa, se eu quiser, e ter prazer com essa outra pessoa também. Então, Não acho... só depender dos outros. Não, acho Conhecer que é muito... seu corpo, Uhum. conhecer as áreas
erógenas? Como é que se diz? Erógenas. Eróticas. Erógenas. Eró- Tanto faz, pode ser Sei erótica, lá. erógena, né? É uma palavra complicada. Isso, mas assim, acho que é importante, assim, acima de tudo, a gente ter autoestima, né? A autoestima é muito importante para ir atrás de todas essas outras coisas, né? Se eu tenho autoestima, eu vou procurar me conhecer o meu corpo, vou procurar me dar prazer, vou procurar me relacionar com alguém, né? Para ter prazer com essa pessoa, porque é muito gostoso a gente se relacionar com o outro, né? Então, É E maravilhoso. estratégias de criatividade? Qual seriam, assim, um livro, um vídeo, um filme, terapia, que a gente sabe que é muito importante. Quais seriam as melhores estratégias para que a pessoa possa ampliar a sua percepção, ter mais criatividade e poder buscar estar melhor sexualmente consigo? eu sempre digo para os meus pacientes que eles têm que ser criativos, têm que sair da rotina, têm que inventar qualquer coisa, sabe? Até hoje estava falando para um paciente assim, tem que pegar a tua esposa e dançar com ela na sala, e botar velas, botar flores, Então eu tô certa, eu tô no caminho certo. fazer uma coisa diferente, né? Abrir um espumante. E tomar um espumante, qualquer coisa que faça a gente sair da rotina, pelo menos uma vez por semana, sair para namorar, fugir um pouco daquela coisa assim, né, do dia a dia, que a gente sempre tá cansado, trabalhou o dia inteiro, quer dormir. Então, assim, tem que pelo menos uma vez por semana conseguir romper com isso, né? Principalmente pessoas que têm filhos e que têm que se dedicar para os filhos também, para o trabalho. Não é fácil ainda ser criativo e conseguir estar disposto para fazer sexo, Mas né? eu sei uma criatividade. Quer ver? Peguem o... Bom, não, nem todo mundo tem. Mas assim, ó, antigamente tinha uns livrinhos chamados Júlia... Livrinhos eróticos. Júlia, literatura Sabrina... Literatura erótica. São literaturas eróticas. Aquilo é maravilhoso. Eu agora estou na literatura erótica novamente. Leitura erótica Mas é tudo de bom. é pelo Kindle, né, que eu vejo. E aí tu compra, tu nem compra, tu vai ali, vai na Amazon. Na Amazon, eu tô fazendo propaganda de todo mundo. Gente, vocês têm que ser nossos parceiro aqui, né? Eu vou lá na Amazon, clico ali nos livrinhos e leio aquele livrinho. Mireia, leitura erótica para as mulheres é tudo de bom. É tudo de bom. Vocês, Porque é ativa a criatividade. a A criatividade imaginação, vai, né? ó. E isso aí eu leio de vez em quando, assim, quando eu tô afim de ler. Termina a leitura, tá bem louca daí. Jéssica, mas... Olha, eu termino a leitura, já tô cheia de ideias, não? Assim, ó, uma coisa também que é Que boa... é bom pra ti, é bom. Eu falo para os casais fazer massagem um no outro. Não dá. Como que não dá? Não dá massagem, só massagem. Massagem, tocar no corpo, porque às vezes tá. as pessoas não conhecem o corpo uma da outra, exploram o corpo. Por que começa a massagem só na primeira, assim já não dá mais, né? Não, Não tem massagear como. o corpo de cima a baixo, desde os dedinhos, as pernas, tudo. Massagear o corpo um do outro, descobrir o corpo Aquele um cheirinho, do outro. né? Com a vela. O toque do um no outro é uma delícia. Tomar banho juntos também é uma coisa boa, né? Então, assim, todas essas coisas que a gente faz no início de um relacionamento, aos poucos a gente deixa de fazer. A gente né? esquece. E como é importante beijo de língua, não ficar só dando uma bitoquinha assim, né? Beijar mesmo pra valer. Isso é muito importante, beijar. Isso com os anos vai acabando. Pois é, vai acabando mas se tu deixar que Eu acabe. vou contar uma mas isso história. Eu não vou contar uma pode. história aqui, a melhor história de amor que eu conheço, tá? 52, 53 anos de casado, meu avô e minha avó. Não tinha uma vez que ele saísse, toda saída e chegada, Tem que dar um beijo. eles se beijavam. Tem que dar um E beijo. às vezes, entra aquela questão que tu falou, que às vezes estava todo mundo e meu avô chegava e dava uns beijão na minha avó e todo mundo ficava, né? Mas o meu avô e minha avó era uma paixão. Olha só. Sabe? Que Hoje eu vou legal, falar né? E assim, ó, muito legal. é a maior história de amor que eu conheço hoje. E assim, eles andavam na rua de mãos e se beijavam todas as chegadas e saídas. Deus o livre isso maravilha. não acontecer, sabe? E isso é paixão. O beijo é paixão, né? Beijo Não é o paixão. selinho que nem você tá falando. Porque o selinho, ele fica na rotina daí, né? Exato. Não tem nenhuma paixão no selinho. Tem, como é que se diz, um checklist. Tá, cheguei. Cheguei. Né? Às vezes um abraço é muito mais do que um beijo, assim, de selinho. Foi a história mais linda de amor foi essa do meu avô e da minha avó.
Que bacana. Não interfiro mais. Hum? Não interfiro mais na despedida aí. Ah, não. Eu interferi agora, me lembrei. Não, eu acho que a gente, inclusive, já até passou do tempo, né? Mas eu vou deixar tu fazer a última pergunta. Não tem Vou mais permitir pergunta. que... Não? Não. Agora que eu vi que eu te interrompi na finalização. Não interrompeu, tá tudo certo. Eu ia fazer uma pegadinha aqui, mas eu não tô Tu não pensando. vem com pegadinha. Não, eu tô pensando assim, porque eu sempre termino, a gente sempre termina, né, perguntando, com um contexto no tema, se idade é ou não é documento. Mas a gente pode pensar também se tamanho é documento e idade é documento. Vamos pegar esses dois, porque a gente tá falando sobre sexo, né? Tamanho é documento ou não é? Não, não é. Nada a ver. O importante... Não, só pra pegar uma pegadinha do idade não é documento, O entendeu? importante Coitado é dos o japoneses. jeito como se faz as coisas. Exatamente. Né? O carinho que se tem, essa troca toda, isso é o mais importante de tudo. Sim, A é a confiança, conexão, né? A conexão. Idade é ou não é documento? Não é documento. Nem um pouco. Nada. Nem um pouco é documento. Não, até porque com a maturidade, de repente, as pessoas vão ficando mais maduras, né? Mas Se permitindo mais aquilo que a gente falava antes, né? Como Exatamente. é importante. E entender que sexo é uma coisa boa, é saudável, que todo mundo pode, que não existe idade. A gente pode. É do corpo, Porque né? sexo não é só penetração. O sexo Não, é muito é mais prazer. que isso. É. É tudo que envolve. Carinho, respeito, toque. Ou não toque, sabe? Assim, tipo, levar uma flor, sair para jantar, deitar com um beijo, com uma velhinha. Tudo isso é intimidade. É intimidade, é. Que tu tem com outra E pessoa. isso é uma maneira de sexo. Hum. Isso é uma maneira sexual Isso. também. Mesmo pessoas que fizeram Dormir de conchinha. cirurgias, mesmo pessoas que fizeram cirurgias assim, né, bem importantes e que não podem mais ter penetração, podem continuar tendo uma vida sexual porque Claro. isso é muito maior do que só a Uhum. questão da penetração. É, certeza. eu também acho. gente, por Acabamos. hoje, né? Já passamos de todos os limites aceitáveis aqui neste episódio. É que o assunto, né? E dava pra falar mais, né? Dava, né? Dá pra falar mais. Laura, muito obrigada pela participação, né? Tenho certeza que todo mundo que está ou que ainda vai nos assistir aprendeu bastante no episódio de hoje, né, Mireia? E pode comentar bastante também. Então foi um prazer te receber hoje. E se tu quiser deixar assim uma última frase para que mulheres sejam felizes. Eu acho que sim, né? Mulheres se permitam, sejam felizes, aproveitem a vida porque ela passa muito rápido. É isso aí. Muito bom. E a gente deseja muito prazer. Para vocês. Muito prazer para vocês. Sim, o ó. meu livro é Sexo Muito Prazer. Então vamos lá. Muito prazer, então, para as mulheres que estão nos assistindo. Semana que vem voltamos. Tem muito mais. Convidados que nós não vamos falar, porque nós não estamos falando em nenhum encerramento de programa. Não. Não vai ser hoje que a gente vai falar. Então fica com a gente que na próxima quinta-feira, às 19 horas, nós estamos de volta. Beijo.